Todo mundo sabe que o Brasil é um país imenso, de dimensões continentais e largamente povoado. Ao longo da história do Brasil, vários estados como a Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram posição de destaque no território nacional. Mas hoje é o estado de São Paulo que ocupa esse lugar. É o estado mais rico e mais populoso do Brasil, cara. Mas como é que o estado de São Paulo teve tanto sucesso? O que esse estado tem para ser tão rico assim? E é isso que a gente vai saber hoje. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Zé, estou aqui com o Alex. E não existe amor em SP. Há bastante tempo, o estado de São Paulo assumiu a liderança em relação à economia nacional. Por isso, hoje em dia, não é surpresa para ninguém saber que é em São Paulo que o dinheiro brasileiro gira em grande peso. Assim, muitos paulistas batem no peito e falam com orgulho que lá é a locomotiva do Brasil. Atualmente, São Paulo ocupa a 21ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Mas, antes disso acontecer, era um estado qualquer em um Brasil que já estava com seu mercado aquecido para a época, especialmente no Nordeste e Rio de Janeiro. No século XIX, houve grandes transformações na economia nacional. Nesse mesmo período, estava chegando no fim o incrível sucesso da produção de açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro. Com isso, as lavouras dessa região decaíram e surgiu um novo produto que alavancaria e iria colocar São Paulo em uma posição de destaque no cenário nacional. O café, cara. Ó, a gente nem sabe aí, mas, cara, café vende pra caramba, né, velho? Pois é, cara. E antigamente o café era uma novidade no mundo, né? Então devia ser uma exportação maluca pro resto do mundo. Pô, mano, e café é uma parada, cara, que ninguém fala, mas é uma parada extremamente cara, mano. Você vai pra uma cafeteria, por exemplo, cara, aqui na Europa também, acho que no Brasil também deve estar assim, cara, você paga R$15 no café, mano. E, tipo, não dá pra entender, mano. É um pó com água, velho. Pois é. E no Brasil as pessoas não entendem isso também, porque no Brasil o café é uma tradição que você toma em casa, você mesmo faz e tal. E o pó de café é relativamente barato. Mas, cara, fora do Brasil, que as pessoas tomam café na rua, elas gastam uma grana de café por dia, pô. Um cappuccino ali na Europa, ali, em qualquer lugar da Europa, tu vai pagar, tipo, 4 euros, velho, num cappuccino, velho. R$20, velho, num cappuccino, velho. Andando um pouco no tempo, no final do século XIX, a economia brasileira já era altamente dependente do desempenho do café, que respondia por mais de 70% das exportações. A partir disso, diversas estradas de ferro foram construídas para transportar essa nova maravilha brasileira, cara. Elas ligavam principalmente São Paulo, capital, a Santos, que é até hoje o maior porto brasileiro. Assim, o café brasileiro largamente plantado no estado de São Paulo era distribuído em escala global. Um pouco depois, no início do século XX, com o início do processo de industrialização, os investidores viram São Paulo como um local perfeito para desenvolver os seus negócios. Com isso, cada vez mais o estado crescia e atraía trabalhadores em busca de oportunidades. E isso aí, meu amigo, vindo gente de todas as partes do Brasil. E essas indústrias expandiram ainda mais no governo de Juscelino Kubitschek, que trouxe empresas estrangeiras para a região do ABC paulista. A partir disso, o estado cresceu como um todo, em diversas áreas. E nós vamos listar agora todas as áreas que o estado de São Paulo se sobressai com números. Desenvolvimento econômico. Reconhecido como o maior polo econômico e industrial do hemisfério sul, os números de São Paulo se destacam na economia brasileira. O estado respondeu em 2017 por 32% da renda interna gerada no setor de serviços. Além disso, foi responsável por 31% do produto interno bruto do Brasil, cara, alcançando sozinho um volume maior do que diversos países, como Chile, Bélgica, África do Sul e Singapura. Caraca, mano, Singapura é um lugar rico, né, mano? Bélgica também, tá na Europa, né, velho? Mercado consumidor. Com 45 milhões de habitantes, São Paulo é o estado mais populoso e rico do Brasil, concentrando o quarto maior mercado consumidor da América Latina, atrás somente do Brasil como um todo, do México e da Colômbia, mano. E uma curiosidade interessante, a maior força do mercado consumidor está no interior de São Paulo. Localização estratégica. Localizado na região sudeste, o estado de São Paulo faz divisa com Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Com 645 municípios, sua dinâmica regional constitui uma rede de cidades que compreende em um conjunto de metrópoles, aglomerados e centros urbanos. Infraestrutura. São Paulo também abriga as mais modernas rodovias brasileiras e os principais aeroportos do país. A rede de transporte é complementada por ferrovias, hidrovias e dutos. O capital humano. O estado de São Paulo concentra 25% do total de instituições de educação superior do Brasil. As 3 universidades públicas paulistas figuram entre as melhores do país, inclusive com reconhecimento internacional. E São Paulo abriga ainda a maior rede gratuita de ensino técnico e profissionalizante do Brasil, com destaque para o Centro Paulo Souza, responsável pelas escolas técnicas e faculdades de tecnologia. Inovação. São Paulo é responsável por 69,5% do total investido pelos estados em pesquisa e desenvolvimento do Brasil. E São Paulo também tem uma das principais agências de estímulo à pesquisa do país, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP.
Qualidade de vida. São Paulo conta com um dos melhores desempenhos nacionais em relação a condições de vida da população. Mais de 90% dos seus 645 municípios apresentam alto índice de desenvolvimento humano, IDH, e desse total, 24 cidades apresentam IDH muito alto de acordo com o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Turismo e eventos. O estado de São Paulo é o principal destino de turismo de negócios do Brasil. No ano de 2014, a capital foi o principal destino de feiras internacionais realizadas no país. E além de ser o centro de business do país, o interior e o litoral destacam-se por suas atividades econômicas de lazer. Então, o estado tem todo tipo de dinheiro sendo injetado nele, vindo de turismo, investimentos e afins. Contando tudo isso a favor de um só estado, dá pra dizer que ele sozinho tem um peso enorme de sustento para o país inteiro. Tipo Califórnia para os Estados Unidos. Se tu entrar nos Estados Unidos, tu tira Califórnia, tu tira Nova York, mano, cara, os Estados Unidos não é nada, velho. Não é nada. Tipo, vira um país qualquer, mano, tá ligado? Não vira um superpotência que é hoje, não, velho. Vira uma Austrália sem canguru. Ei, caraca, fica uma Austrália, realmente, cara. Se tu tirar Nova York e Califórnia, cara, os Estados Unidos viram uma grande Austrália, velho. Pior que é verdade, velho. Ó, mas se tirar São Paulo do Brasil, tem muita coisa no Brasil ainda, velho. Tem Amazonas, tem o sul do Brasil ali, tem o nordeste do Brasil. O Brasil definitivamente não depende de São Paulo pra ser legal, né? Na verdade, é quase o contrário, né? Porque São Paulo não se põe ketchup na pizza, a galera é meio chatinha, né? Mas o que aconteceria se o estado de São Paulo virasse um país? A República de São Paulo nasceria como um país até grandinho em termos globais, com 40 milhões de habitantes, e o território aí de 248 mil quilômetros quadrados, um pouco mais aí do que o Reino Unido, cara. E a economia também seria respeitável, a segunda economia mais forte da América do Sul, com um PIB de 550 bilhões de dólares, 60% maior que o PIB da Argentina. Só São Paulo aí, mano, tá melhor que muito país da Europa, mano. A galera quer, tipo, ir pra Portugal, a galera tem uma parada aí, mano, tá todo mundo querendo ir pra Portugal, mano. Cara, mas, tipo, se for pra São Paulo, velho, tu ganha mais dinheiro que em Portugal, velho. Cara, uma parada muito interessante, mano, tipo, quem vai viajar pra Europa fica, caraca, os metrô da Europa que isso funciona perfeitamente, funciona lindo. Cara, mas depois você vai pra São Paulo, cara, o metrô de São Paulo é muito melhor do que muito o metrô na Europa. É muito melhor, por exemplo, do que o metrô de Nova York, aquele metrô lixão que tem em Nova York lá, mano. O metrô de São Paulo é mais limpo, tá ligado? É bem organizadinho, você consegue ver a sinalização ali. Cara, São Paulo é uma cidade muito, muito boa, mano. E outra coisa sobre São Paulo é que ele é o estado que mais contribui em impostos para a União. Em 2008, por exemplo, São Paulo pagou 207 bilhões de reais e recebeu de volta da União apenas 9 bilhões de reais. Uma diferença de 198 bilhões. Mas isso não significa sustentar o país. Estados com PIBs bem mais magros também arcaram com déficits bem gordos. O Rio, por exemplo, pagou 104 bilhões de reais a mais do que ganhou da União. E o Distrito Federal também recebeu 37 bilhões a menos do que pagou. Amazonas e Bahia, cerca de 5 bilhões cada um. Na real, só 11 dos 26 estados ficaram no lucro. E quem ganhou mais foi o estado de Tocantins, que pagou 0,4 bilhão de imposto e ficou com 2,3 bilhões. Ou seja, o país tem mais locomotivas do que vagões. E São Paulo é só apenas uma delas. Então, para ter uma ideia mais clara de como seria se São Paulo se tornasse um país, primeiro temos que pensar que ele teria 200 bilhões a mais por ano para gastar consigo mesmo. É dinheiro suficiente para elevar os padrões de educação, saneamento e saúde a um grau de primeiro mundo. Mas a perda pode ser maior. Fazer parte de um país significa ter acesso a todo o mercado da nação sem pagar impostos. Por exemplo, se você planta cana em São Paulo, você pode vender etanol para os postos de gasolina do Mato Grosso, mas não pode vender aí para os postos de gasolina dos Estados Unidos, que cobram taxas pesadas sobre o álcool. Isso aí é um comentário interessante, né? Porque a galera de São Paulo gosta de falar que ele tá sustentando o Brasil, mas a gente do Brasil inteiro tá aqui, ó, comprando no Mercado Livre, comprando várias coisas na internet aí que vem de São Paulo. Então a gente tá injetando grana na economia de São Paulo, aqui de fora, né? É tipo, um ajuda o outro, né, cara? É, um ajuda o outro, porque essa economia de São Paulo, ela é tão gigantesca porque ela atende o Brasil inteiro. Se São Paulo virasse um país, essa economia toda tinha que girar internamente, eles teriam que vender pra eles mesmos. Aí ia faturar menos, né? E como a gente falou, São Paulo é a terra das inovações. E uma delas aí, meu amigo, é a Nomad. O Nomad é um banco americano em dólar que você consegue abrir sua conta apenas com documentos brasileiros. Aí da sua casa em apenas 5 minutos. Nomad é um banco extremamente essencial porque ele é de graça e ele não vai te cobrar nenhuma taxa anual. E o melhor ainda, eles estão te dando um cashback de 2% para quando você botar um dinheiro na Nomad. Ou seja, se você botar 10 dólares na Nomad, eles vão te dar 2% desses 10 dólares de volta. Mas isso aí, meu amigo, só acontece com o nosso cupom ELINOMAD. Então abre sua conta na Nomad aí, usa o nosso cupom ELINOMAD e aproveita, cara. Comece sua vida em dólar. O link da Nomad está aqui no comentário fixado desse vídeo e esse foi o vídeo de por que São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Até mais!